eu gostaria de fazer um comunicado grave. O reitor da Universidade Federal do Ceará não é mais reitor da Universidade Federal do Ceará. Ele está temporariamente suspenso do seu cargo de magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará. Porque aquele que seria o reitor está aqui. Mas não é com ele que eu vou conversar hoje. Eu vou conversar com o professor Gesualdo Farias, que é engenheiro mecânico, tem mestrado e doutorado em engenharia mecânica e que, durante esse programa, não será o reitor da Universidade Federal do Ceará. Não vou conversar com a figura oficial, com o magnífico reitor, mas sim com o professor, com um colega de universidade, com um homem, com um pensador, com um intelectual, Gesualdo Farias. Prazer tê-lo aqui. Sabendo que eu demiti você, hein? Pois é, mas estamos... É só uma hora, Gesualdo. Assumimos o compromisso de sermos professor durante essa... Gesualdo, você sabe que o programa é pautado, quer dizer, a conversa é tematizada a partir dos objetos que o convidado traz. E hoje, você me trouxe 4 objetos, só um deles relacionado à Universidade Federal do Ceará. E eu vou deixar por último esse, porque por enquanto, não é? Nós não vamos conversar com o reitor, vamos conversar com a pessoa, com o ser humano, com o intelectual Gesualdo, o professor Gesualdo da Universidade Federal do Ceará. Mas ele me trouxe também um Padre Cícero, e me trouxe uma miniatura de um barril de petróleo, deve ser, não é? Estou vendo aqui a Petrobras, é sim, barril de petróleo, e me trouxe, olhem que loucura, um boné do quê? Do ferroviário? Do ferroviário! Eu vou começar com ele. Vamos começar então pela paixão, pelo pathos ferroviário. Vamos então. Vamos. Você é ferrinho? Eu sou ferrinho. Né? Como os novos torcedores falam hoje, ferrão. Ferrão! Essa questão. É o ferrão. Mas ferrinho é tão carinhoso eu gosto também, mais, né? Eu gosto mais de ferrinho do que de ferrão. Ferrinho. E a propósito de que você me trouxe, a mim, por exemplo, enseja falar dessa paixão que transcende qualquer tipo de lógica, que é, como toda paixão, a paixão pelo futebol. É verdade. Eu acho que é uma coisa que contamina a todos. A mim, particularmente, eu sou apaixonado pelo futebol. Sou apaixonado e sou fiel, porque é muito comum hoje você encontrar pessoas que gostam de futebol, que gostam de times e que fica mudando. Eu sempre digo, torcer Fortaleza e torcer Ceará aqui é muito fácil. Difícil é torcer Ferroviário, defender o Ferroviário, estar no estádio acompanhando todos os jogos, participar de tudo que ocorre lá. Isso para mim é extraordinário. E você usa esse boné? Não, esse não, eu tenho outros. Eu tenho outros porque esse é de uma torcida que eu ganhei de uma torcida e que eu não faço... Falange Coral. Isso. Eu ganhei de um colega da torcida, mas eu tenho tenho a minha camisa, tenho os meus bonés, a parte que eu uso, e quando vou para o estádio estou sempre com a camisa do Ferroviário. E olha sempre. aqui, Falange Coral, Ferroviário e tal, e está escrito: na humildade, buscando o poder. Essa é a máxima do Ferroviário, né? Essa é a máxima. E agora, eu acho que dentro do quadro que nós temos hoje, o Ferroviário tem tudo para ressurgir, para ocupar o espaço que ele sempre ocupou Você acha no que é futebol. compatível? Não, continue. E que durante os últimos anos não tem tido sucesso. Sim, né? sim. O Ferroviário O Ferrinho está com muitas dificuldades, mas acho que agora... Mas aí é Ferrinho, meu filho. O cenário é favorável, né? Eu acho que está muito... Eu acho que era Oliveira Filho, não era que dizia isso? Oliveira Filho, locutor. Aí é Ferrinho, meu filho. E aí tem a questão da paixão pelo futebol, tem a questão da Copa que está aí, tem uma série de coisas que a gente pode, a partir da questão do futebol, ter uma boa conversa, discutir, se apropriar de muitas coisas. Gesualdo, né? você acha que é compatível, por exemplo, na humildade buscando o poder? Você acha que é compatível a passionalidade com humildade? É possível conciliar? Alguém apaixonado, tomado dionisiacamente pela paixão, manter a humildade, uma certa tranquilidade? Em se tratando de Ferroviário, eu acho que é possível.
É possível porque é o que tem sido demonstrado durante toda a história, né? É lógico que hoje há uma tendência muito forte para que essas, principalmente as torcidas organizadas, né, entrarem no cenário do futebol com outros objetivos. Nós vimos recentemente cenas terríveis aí na televisão por ocasião da desclassificação lá do Curitiba, por exemplo, né, cenas de violência dentro dos estádios. E eu acho que isso não é bom, isso não é compatível com aquilo que a gente espera e que é importante para o progresso do futebol, também como um ambiente onde as famílias retornem aos estádios, onde os pais possam levar os filhos. Digo, mas isso, né, no sentido amplo, você acha que é possível? Quer dizer, uma pessoa tomada de passionalidade, não, aí é mais difícil. Um certo... Aí é mais difícil. Né? Aí assim como um paradigma geral, independentemente do futebol. Aí é mais difícil. Né? Eu acho mais difícil. Porque a paixão é a suspensão desses paradigmas, desses parâmetros eu acho que sim. De controle. Eu acho que a paixão é sempre desrazão, Gesualdo? Eu acho que está próximo disso. Eu acho que está próximo disso. Eu estava recentemente refletindo muito sobre a questão da violência que está no limite dessa paixão, né? O que é que leva uma pessoa, por exemplo, a destruir algo que ela gosta, que ela tem paixão, que ela ama, que ela... Então é um limite aí muito perigoso que, vez por outra, a gente vê pessoas que são racionais, pessoas que são equilibradas, perder totalmente o controle e partir para a violência em defesa dessa paixão, né? Eu acho que a gente tem que procurar exatamente combater isso. Eu estou querendo que você use isso aqui. É possível botar posso um pouquinho? Usar, não. Olha aqui. Eu não sabia, olha que primeira, só destituindo o reitor para a gente saber que time ele... Olha aí, é ferrinho. Você sabe o hino do Ferroviário? Não sei. Não sei o hino. Eu torço 2 times, que eu tenho uma paixão enorme, o Ferroviário e o Botafogo. Né? Então você vê que eu tenho tendência para o sofrimento. Né? São 2 times que não estão aí entre os campeões em títulos, enfim, e que traz mais sofrimento do que alegria no conjunto. Né? Então isso é naturalmente, mas é uma paixão muito grande. Mas o que é mais lindo da paixão é que ela é a fidelidade, né? Não importa se o time está... Em que situação ele está. Para mim não importa... Você vê hoje, você vai ao estádio, o Ferroviário hoje não está nem na 4ª divisão do futebol brasileiro. Mas isso não é razão para a torcida deixar de ir ao estádio e acompanhar. E se deixar, que não é paixão, né? Eu estou. Não é paixão? As pessoas às vezes não acreditam. Eu saio de casa, moro aqui na Zona Leste, e vou ao Elzi Cabral assistir o jogo do Ferroviário, seja à noite, seja de dia. Agora, como nasce uma paixão? Olha, é difícil. Eu acho que isso é construído ao longo de... Não só em relação a um time, eu digo em relação a umas coisas. É um conjunto de coisas que acontecem, vão se somando positivamente até se transformar nisso. Assim é a paixão que a gente tem afetivamente por uma pessoa, pela família, por um animal de estimação, pelo clube de futebol. Por uma missão, né, também, por uma vocação. Exatamente, por uma busca. Eu acho que é uma soma de fatores e que às vezes até a gente procura refletir e procurar a origem disso e às vezes não encontra. Eu nem sei se isso vem de outra dimensão que a gente não consegue captar. Não é fácil você identificar exatamente quando começou isso. Talvez por uma pessoa sim, porque você... Mas mesmo assim você encontra uma pessoa e tem uma relação forte ali, eu não sei se isso nasce naquele momento, ou se não já vem de relações que a gente não domina, de outra dimensão. E ali também, e o que detonou aquilo, o deflagrou aquilo, aquela paixão, é algo muito complexo, né? Isso. Que envolve sensorialidade, uma série de coisas, envolve identidade, projeções, não é? E que às vezes se processa em alguns segundos, mas tem um conjunto de fatores que você, no olhar, no sentir, no se aproximar, você consegue identificar isso. E a partir daí, se houver uma reciprocidade, a coisa vai se construindo até chegar
nesse limite aí, nessa coisa que não tem mais volta. E no campo das ideias? Porque no campo, digamos, do amor interpessoal, da afetividade interpessoal, ou da relação de alguém com as cores de um clube, etc., você tem ainda estímulos visuais, corporais, não é? Mas e no campo das ideias, onde é tudo muito mais etéreo, por que nós nos apaixonamos tanto pelas ideias, não é? Eu acho também difícil e avocamos para nós determinados compromissos em defesa dessas ideias. Como, por exemplo, manter uma universidade, manter um compromisso profissional, defender etc. o meio ambiente, defender as causas, né? Algumas causas. Como se dá isso? Não sei, acho que isso também vem... Eu sempre acredito na existência de uma outra dimensão, que ela não é necessariamente, ela não está relacionada a uma religião, a um ser superior único, mas é difícil a gente identificar. E se você observar a formatação de um conjunto de pessoas, você vai encontrar ali diferentes perfis, diferentes buscas, diferentes defesas, pessoas uns que defendem de forma mais forte uma causa, outro já não está tão afinado com aquilo, mas tem outra causa que para esse parece não ser muito importante. E de novo, eu digo, se cada um for buscar onde surgiu isso, qual a razão disso, algumas vezes há alguma coisa superficial, como a oposição simples a uma pessoa ou a uma linha ideológica que você não defende. Isso é desonesto. Porque hoje, se eu estou, vamos imaginar, se o governador ou o presidente ou o gestor de plantão defende uma causa, mas ele é oposição a mim e outrora eu defendi a mesma causa, não é justo agora que por fazer oposição eu não vá defender mais isto. Então isso são coisas que eu considero superficiais e que não estão dentro desse campo das ideias, da busca mais profunda para explicar o porquê você torce o Ferroviário e não o Fortaleza, ou porque você defende tanto o meio ambiente, mas já não defende, por exemplo, os programas assistenciais para pessoas mais velhas, mais necessitadas. Porque você se identifica aqui, gasta mais energia aqui e não ali. E eu estou dando esse exemplo porque ela é muito interessante, porque recentemente eu vi uma crítica sobre uns investimentos que foram feitos na Austrália para evitar que 3 ou 4 baleias morressem calhadas ali na praia. E o que foi gasto ali daria para salvar não sei quantas vidas lá daquelas crianças pobres lá na África sofrendo. Então você começa a fazer essas comparações, mas compreende que a causa aqui é uma, e essas pessoas estão defendendo porque acreditam nisso, e muitas vezes não estão enxergando a outra, que tem outro grupo. E entre esses porquês você colocou algo que está, digamos, numa energia sutil, ou que está numa energia extra-humana, né? Não necessariamente ligada à religiosidade. E aí você me condiciona a colocar aqui sobre a mesa, e para uma conversa, para pautar a nossa conversa, o outro objeto que ele me trouxe, que é o Padre Cícero. Não há como não associar, não é? Essa ideia de transcendência, de paixão, né? De obstinação por uma ideia, aqui é o Padre Cícero Romão Bautista. E eu estou pensando porque você também é do Juazeiro. Sou juazeirense. Padre Cícero tinha uma frase linda que está no livro do Lira. Ele diz assim: eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. É verdade. Quando ele ficou naquele impasse para saber se autorizava o bombardeio do Crato, do Juazeiro ao Crato. Pois é, e hoje, você sabe, nós estamos aproximadamente 1 ano do centenário do município de Juazeiro. Sim, 1911. Que é 1911, nós estaremos comemorando 100 anos de criação do município. E todas essas questões que relacionavam o Padre Cícero ao Juazeiro e que terminou gerando esse conflito entre Juazeiro e Crato, estão sendo superadas por ocasião desse centenário. Então, acho que é um momento muito importante de reflexão de tudo que
que o Padre Cícero fez pelo Juazeiro, que também fez pelo Crato, porque termina sendo uma contribuição grande para a região do Cariri, e acho que ele foi uma figura extraordinária. Foi uma figura extraordinária. Independentemente de qualquer cor política. Eu acho que ele está acima disso. Está acima de religião. Ele está acima do referencial de religião, porque, do ponto de política. Vista político, ele foi um conservador. Foi, né? sem dúvida. Ele apoiou a oligarquia Scioli o tempo todo. Se você olhar esse lado... Foi contra a Revolução dos Tenentes, né? Exato. Se contra você olhar para esse lado da história, mas tem que se buscar os porquês. Né? Avaliar isso hoje, e eu acredito, não vi ainda, não li, estou aguardando com muita ansiedade a leitura do livro do Lira Neto, mas eu acho que a avaliação do Padre Cícero hoje, ela é muito mais oportuna do que já foi há 10, 15 anos atrás. Porque o cenário, o entorno, na época em que o Padre Cícero chegou no Juazeiro, era uma coisa totalmente diferente e que poucas pessoas conhecem. E ele chegou ali, na concepção dele, para salvar aquelas almas que ali estavam. No local onde não existia ordem, não tinha menor perspectiva de progresso e nem de religiosidade. Isso é interessante. Mas ele é um personagem fascinante. Agora ele né? Você tem vários anos que você pode analisar o Padre Cícero e olhar o que hoje milhões e milhões de pessoas procuram, o Juazeiro, procuram o Cariri para encontrar o conforto na figura desse extraordinário cearense que é o Padre Cícero. Que foi escolhido o cearense do século, né? Do século XX. Eu sempre confesso, eu não votei nele. Uhum. Não, eu sempre confesso. Mas aí eu vou confessar de fiz novo. Campanha. Você fez campanha? Não, mas eu vou confessar porque eu acho que o meu candidato... Eu fiquei dividido. O meu candidato é lindo. E você vai confessar. Já imagina quem foi? O meu candidato foi Antônio Martins Filho. Eu achava que deveria ser o Martins Também Filho. outro caririense. Outro caririense, extraordinário, exatamente, sem dúvida. É verdade. É do Crato, né? Sim. É do Crato. Ele também é do Crato. Dois cratenses. Dois cratenses, né? E o Padre Cícero, quer dizer, ele é uma figura ambígua, não é? Porque, veja, ele defende ele não quer deixar de pertencer ao oficial da igreja, né? Os cânones da igreja católica, mas ao mesmo tempo se constituiu à margem um pouco da igreja, rompeu com ela, né, sem romper, numa forma meio ambígua, não é? E com a política também, com a política dos coronéis, não é? Contrariou interesses dos conservadores, mas ao mesmo tempo foi uma espécie de, sei lá... Ele teve coragem, de um herói transgressor, sem ser um herói revolucionário, exatamente. Mas um herói transgressor. Eu acho que isso extremamente brasileiro, político, né? E ele tinha uma causa, que isso é fundamental, e para isso ele não cedeu nem à igreja e nem cedeu às forças políticas que, porventura, poderiam acolhê-lo de forma diferente. Então, eu acho que isso é um grande marco desse grande homem, desse grande cearense que foi o Padre Cícero. E aí tem a relação muito forte também com o Juazeiro, né, que é uma cidade que tem toda a sua trajetória pautada naquilo que foi a própria história do Padre Cícero. E hoje é uma cidade conhecida no mundo todo, é uma cidade que cresce de forma extraordinária e que junto ali com as cidades, por que não dizer até mais tradicionais, como Crato e Barbalha, constitui hoje uma das regiões, na minha opinião, de maior potencial de crescimento do estado do Ceará. E como é que chama? Um dos empreendimentos mais fortes da gestão Ícaro e depois da gestão Gesualdo Farias, aquele reitor da Universidade Federal do Ceará, aquele que não está aqui, é exatamente um desses empreendimentos está sendo o investimento no campus do Cariri, não é? Uhum. Eu estou falando disso porque estou aqui com outro objeto, terceiro objeto, que o professor Gesualdo Farias, que é doutor em engenharia mecânica e que é reitor da Universidade Federal do Ceará, e que daqui a pouco voltará a assumir o cargo, porque por enquanto foi suspenso o cargo dele, para a gente poder conversar com a pessoa e não com o cargo. Ele me trouxe exatamente isto aqui, ó.
Uma bolsinha é um chaveiro, assim, como é que chama? Um bottom. Porta... Um bottom. Ah, é um bottom? É. Eu pensei que fosse um porta-moeda. É um bottom. É um da bottom? universidade, é. Da universidade. Ah! E estou falando disso para juntar aqui os dois objetos. Padre Cícero e o símbolo da Universidade Federal. O que lhe ocorre nessa junção? Dentro desse contexto, né, a expansão da universidade para o interior do estado, né, procurando nas regiões onde ela está inserida, lá no Cariri, no Sertão Central, em Quixadá e na região norte de Sobral, está totalmente inserida dentro do desenvolvimento local, dentro do desenvolvimento regional. E lá no Cariri não é diferente. A Universidade Federal está lá desde 2001, porque iniciou o curso de medicina em Barbalha, precisamente em 2001, e ainda na gestão do professor René, iniciou o campus do Cariri, que o professor Ícaro deu continuidade com a implantação da primeira etapa, e nós implantamos a segunda e a terceira, estamos iniciando agora a quarta, né? O nosso desejo no Cariri é que a universidade lá, ela se desenvolva de uma forma a contemplar as demandas ali da região local. E existem vários grupos hoje trabalhando, inclusive a temática da religiosidade, da fé, da política, as questões ambientais, o desenvolvimento sustentável. Isso é extraordinário. E com e como norteador, aquela frase extraordinária do nosso eterno reitor, né? Eterno reitor. Que é o universal pelo regional. O universal pelo regional. Quer dizer, não tem um olhar apenas local, paroquial, mas sim, né? A partir daquilo tem uma visão ampla das coisas, né? E hoje conexões com o mundo. Exatamente. Né? Com e você quebra um paradigma de que a universidade era coisa de elite. Isso era muito ruim. Isso está sendo quebrado agora, recentemente, a partir do governo Lula, com essas expansões. Hoje, nós fizemos recentemente um trabalho lá no Cariri, onde você consegue identificar a origem dos estudantes da universidade lá. E você tem filho de lavradores, filho de lavadeira, filho de artesão. É extraordinário você ver essas pessoas hoje dentro da universidade. É emocionante, principalmente para quem é do interior e foi obrigado a sair de lá para estudar em Fortaleza, porque não tinha oportunidade. Deixa eu fazer aqui uma outra associação entre uma instituição de ensino e a figura do Padre Cícero. O Padre Cícero, que é sempre tão acusado de alguém que não teria investido na educação para perpetuar a ignorância, entre aspas, né, dos povos, para poder usar isso, etc, etc. Condicionou a entrega do seu espólio, né, que ele sabe que você amealhou uma boa fortuna, não é, em seu nome. Ele condicionou isso à Igreja Católica fazer no Juazeiro instituições de ensino. E você sabe que a primeira instituição talvez o último ato, digamos, o último ato em vida do Padre Cícero foi dizer, só entrego esse meu patrimônio a quem, por isso que ele queria os salesianos. Por isso que coube salesiano, exatamente. A quem fizer instituições de ensino no Juazeiro. Então, a última preocupação do padre foi com o futuro do Juazeiro em relação à educação. E isso marca profundamente essa preocupação dele com a educação. Essa instituição salesiana, que chegou lá por iniciativa dele, do Padre Cícero, que foi um colégio que trouxe um perfil de formação muito rigorosa, onde a questão da ética era tratada com profundidade, a questão da família e, naturalmente, por ser uma entidade religiosa, a questão também da religiosidade. Sim, então, a preocupação dele era com a formação cristã também, óbvio, principalmente. Mas eu estudei nesse colégio salesiano até 1975, até o meu do ano de 75, e tenho boas lembranças do colégio salesiano e as referências que a gente tem hoje era de uma educação bastante rigorosa. Onde, além da questão da religiosidade, tinha a questão também da ética, da preservação da família, da postura, que é uma coisa que hoje está se perdendo. Essa questão da família hoje eu acho que grande parte dos problemas relacionados à droga, isso não é minha área, às vezes eu até nem gosto de falar muito, porque eu expresso nesse caso o que eu sinto, o que eu vejo, é que parte desse processo se dá porque a família, ela, como instituição, ela está deixando de existir.
há uma quebra daquilo que foi da preocupação, né, original dos pais com os filhos, de acompanhar, enfim, de dar uma educação um pouco mais rigorosa, que hoje não tem mais, né, a serviço de tudo que está aí, da televisão, da internet, de outras coisas. E a própria família está se reformatando também, né? E precisa. Essa família do pai, mãe e filho, né? Sim, isso também, esse núcleo mas já isso está não exclui, sendo redesenhado. mas não exclui Sim. o referencial, né? Sim, sem que dúvida. ele seja diferente, eu acho até que tem que se mostrar dessa forma, porque não é que antes não existia, é porque agora as condições são mais favoráveis a que isso seja exposto e que as pessoas aceitem com naturalidade. Modelos, Exatamente. Agora, a questão de preservar isso como núcleo de formação, de acompanhamento, de educação dos filhos, eu acho que isso é um referencial que vem da educação que nós tivemos na nossa juventude, acredito que você teve também, que hoje nossos filhos não têm. Não tem, nossos netos não terão. Outra coisa isso curiosa em relação a essa conexão Padre Cícero e educação é que exatamente quem ficou com os bens do Padre Cícero, né, a instituição que teve que se dobrar, a qual o Padre Cícero teve que se dobrar, que é a Igreja Católica, foi exatamente a instituição que mais o perseguiu. Né? É verdade. E exatamente o Crato. É verdade. Ele deixou toda a obra, todo o seu patrimônio para o bispado do Crato. Por obra, inclusive, da Igreja Católica. Porque a ideia dele era deixar para os salesianos, especificamente, né, para um determinado, 2 ou 3 que terminou irmandades. ficando com a parte, mas não com tudo. Não com tudo. Não é? É interessante. E veja, a Igreja Católica que tanto tinha condenado a origem do milagre. Daquela fortuna. Da fortuna, né? Do dinheiro. Sim, também, né? lógico, que vem decorrência questionava disso. isso, né? E, no entanto, usufrui desse patrimônio. E que hoje não se faz nada diferente disso. Né? As contribuições continuam sendo feitas para a igreja da mesma forma. E a igreja é uma potência extraordinária do ponto de vista econômico. Né? Sim, sim. Estamos aqui hoje conversando, quer dizer, eu estou hoje tendo o privilégio de dialogar com o professor Gesualdo Farias, que até o início desse programa era reitor da Universidade Federal do Ceará, mas eu estou tentando suspender o reitorado dele aqui por 1 hora, já se passaram 30 minutos, daqui a 30 minutos ele volta a ser o reitor da Universidade Federal do Ceará, porque por enquanto eu quis conversar com o intelectual, com o pensador, com a pessoa, com o professor da Universidade Federal do Ceará, Gesualdo Farias, que voltará a conversar comigo no diálogo daqui a pouco, depois do intervalo. Estou aqui colocando o disco da Universidade Federal do Ceará, porque eu também sou de lá. Minha tristeza absolutamente irresponsável. E cadê meu objeto? Aqui está comigo o professor Gesualdo Farias, que é engenheiro mecânico, com mestrado e doutorado em engenharia mecânica. E que, até o começo do programa, era reitor da Universidade Federal do Ceará. E eu aqui, brincando, estou destituí do cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará, para que ele viesse conversar de forma mais descompromissada, né, dos ritos do cargo, para a gente conversar sobre outras coisas que às vezes podem nem ter a ver necessariamente com a Universidade Federal do Ceará. Em outras palavras, eu não queria dialogar com o porta-voz, né, oficial da Universidade Federal do Ceará, mas sim com o colega professor, o ex-aluno da UFC, um juazeirense, que me trouxe para pautar a conversa um Padre Cícero, um boné aqui do nosso Ferrinho, e o que mais? E um bottom da Universidade Federal do Ceará, do qual já me apropriei, e por fim,
Um barril de petróleo, é isso? Uma miniatura de barril de petróleo? Estou vendo aqui Petrobras, Bacia de Campos. Isso. Isso faz, eu trouxe para fazer a relação com a engenharia, que é outra paixão que eu tenho e abraço já desde 1978, quando eu comecei o curso de engenharia, e que também nos remete a uma expectativa de implantação da refinaria aqui no estado do Ceará, que é uma luta de todos nós cearenses, que apoiamos a implantação da refinaria, que certamente será um marco no desenvolvimento do estado do Ceará. Então eu trouxe essa... Eu estive na Bacia de Campos fazendo uma visita há uns 5, 6 anos atrás e trouxe esse barrilzinho de petróleo. E aqui é petróleo mesmo? Sim, é uma amostra de petróleo. Não é simulacro, não, é uma amostra de petróleo que eu trouxe de lá como brinde e, portanto, achei oportuno trazer para motivar uma conversa sobre isso, sobre a engenharia, até porque nós estaremos agora no dia 11, nós estamos no dia 11 agora de dezembro comemorando o dia do engenheiro e do arquiteto, então é oportuno também a gente trabalhar esse tema aqui e a perspectiva da implantação dessa refinaria para que o estado do Ceará se insira definitivamente como um estado de referencial na indústria de ponta, que é a indústria de petróleo, do gás natural e de todos os seus derivados. Agora, me motiva, Gesualdo, o encontro aqui com uma miniatura de um barril de petróleo, um barrilzinho de petróleo. Eu nunca tinha visto tão de perto petróleo, Gesualdo. Me motiva, sabe o quê? A pensar em energias, em que o mundo está precisando de energias renováveis, né? Isso. O Nordeste com tanta energia eólica, solar, né? Agora você sabe que o estado do Ceará é um estado que hoje é referência nessa parte de energias alternativas. Agora mesmo está sendo feito um esforço enorme para a inserção do estado na energia solar. A energia eólica já é uma referência no estado, estão aí os biocombustíveis, o estado já produzindo biodiesel. Eu acho que é um momento bonito da nossa inserção nesse campo de energia. De pesquisa. Até porque eu não acredito muito no futuro da energia baseada só no petróleo. Isso a gente sabe que é uma fonte, né? que não é renovável, que, portanto, mesmo com essa perspectiva aí do pré-sal, nós teremos mais uma geração garantida, né? Mas precisa pensar o futuro e precisa também pensar em energias menos poluentes, que degradem menos o meio ambiente, que é outra questão também. Energia limpa, como eles chamam, né? Exatamente. Energia limpa. A gente termina entrando nessa questão ambiental também. E você fala do pré-sal e me ocorre dizer o seguinte, o pré-sal está colocando aí em xeque a ideia que nós temos de federação. Né? Porque colocando países... É uma coisa doida, produtores, né? Ou não produtores. O subsolo sempre foi um patrimônio da União. Sempre. E agora estão os estados querendo e eu acho legal privilégios isso. Em relação a isso. Eu acho legal quebrar esse paradigma. Né? A partir do momento que se movimenta, né, no país hoje, as pessoas, para discutir essa questão da propriedade do óleo que está lá na camada de pré-sal, eu acho que a gente começa a discutir essa questão de quem, a quem pertence a riqueza que está no subsolo. E aí eu acho que o país tem uma grande oportunidade para corrigir as injustiças que aí estão postas. E aqueles estados que não são produtores ou que de alguma forma não participam do processo, eles passem a usufruir também dos recursos que serão gerados a partir dessa exploração. Que aí é o conceito bem brasileiro de federação. Eu acho que é isso que foi quebrado quando um estado que tem no seu subsolo mais petróleo do que o outro termina sendo mais beneficiado e não é justo
que aqueles estados que não têm ou que ainda não descobriu o petróleo sejam penalizados. Sim, porque aí nós vamos pensar, se vamos colocar isso em relação a outros bens, vamos dizer, bom, o Ceará tem urânio. Exato. Então, tem que não ser e todo o do estado Ceará, que não tem, não é, vai ter tudo do Ceará. O próprio minério de ferro que nós temos aí. Eu acho que é um momento oportuno para se discutir. Ou então isso. essa riqueza arqueológica, por exemplo, que é do Cariri, por exemplo, não é? Se você pegar se você disser, não, aquele bem é só dos caririenses. Seria do Cariri, não é? Não, é. Aquele é um bem da humanidade. Inclusive, né? Aquilo, exatamente. É um transcende, inclusive, a ideia de nação, de país. É um patrimônio, da humanidade. Da humanidade, cultural da humanidade. Não é? Todos aqueles sítios arqueológicos. E os bens imateriais também, não é? A cultura que o Cariri produz em dança, é muito bonito, em imagens, não é? A riqueza do artesanato, a riqueza dos mestres de cultura. Mas, enfim, outra coisa, Gesualdo, é que, além desse paradigma em relação aos bens da federação e não dos estados da federação, essa discussão do pré-sal também põe em pauta a destinação do dinheiro decorrente da exploração do petróleo. Que é outra questão. Né? E há toda uma discussão de fazer uma prioridade, fazer uma priorização, de priorizar a educação. E aí volta ao tema da educação. Começamos com o petróleo e voltamos. Eu acho que é outra oportunidade que o país tem de começar a resolver essa questão. Vai investir em quê com esse dinheiro? Eu acho que é a oportunidade que tem de jogar parte desse recurso para a questão da educação. Olha, eu tenho acompanhado como cidadão, todos nós acompanhamos, a dificuldade que os municípios têm naquela educação que é a mais importante, que é lá fundamental, a pré-escolar e a educação fundamental e média, que prepara cidadãos, que forma as pessoas para o exercício da cidadania. Isso não pode ficar a cargo de municípios que não têm qualquer condições de arrecadação de recursos. Assim como os bancos, né? O Banco do Brasil não é padronizado em todo canto? Então vamos padronizar a educação. Qualidade. Então acho que é uma oportunidade que o país tem para começar. Padronização que eu digo em termos de investimento. Isso. Não é padronização ideológica. É o mesmo nível de recursos, de tratamento. De equipamento, não é? De instalação, é nesse sentido. Essa é uma dívida histórica por que não dizer que nós temos, sobretudo com as pessoas menos favorecidas. Veja, Gesualdo, e para ratificar ainda mais esse raciocínio, é preciso compreender o seguinte: nós só chegamos ao pré-sal por causa da educação. Não é? Pelo investimento anterior em educação e tecnologia, em ciência e tecnologia. O país hoje só pode chegar a isso é verdade. porque ele investiu nisso. Investiu em ciência, tecnologia e educação. Porque é complicado você romper aquela camada do pré-sal, né, para encontrar petróleo. Não é qualquer. É preciso ser uma empresa do gabarito de uma Petrobras. O país, o Brasil, é hoje referência mundial nessa questão. Não é interessante a associação que a gente está dizendo? Exatamente. Vamos defender o uso desse dinheiro para a educação, até porque se não fosse a educação, nós não estaríamos diante dessa descoberta. Né? Se não fosse ciência, tecnologia, investimento em ciência, tecnologia e educação. Quer dizer, precisamos fazer com que nós... a descoberta do pré-sal é a prova de que o investimento em ciência, tecnologia e educação tem retorno para o país. Não é? Pode colocar o país na vanguarda de um campo ainda inexplorado, não é? De pesquisa. E acho que é por aí. Acho que é por aí. Estão discutindo agora, o pessoal está lá no Congresso tentando votar isso, e a nossa expectativa é que a educação saia ganhando nesse processo. Saia ganhando. O país é um país de dimensões enormes, é quase que um continente, e nós temos regiões no país onde a educação, como estrutura básica, principalmente para criança e adolescente, não existe. Não existe. São números que são fabricados porque as crianças estão na escola, porque as crianças frequentam a escola, mas o resultado disso
ainda Você acha, muito então, fraco. E precisa de Gesualdo, investimento. A que houve um educação não se faz investimento, sem então, na dinheiro. educação, mas houve investimento na educação superior? Não, é porque... E não na educação básica? Não, eu não avalio assim, não. Eu avalio que a dívida é tão grande, né, porque ela é republicana, ela vem de longe. É tão grande que fica difícil você resolver, a não ser aproveitando oportunidades como essa. Porque não é só... Se nós chegássemos hoje e a uma conta de quanto custa o déficit da educação brasileira hoje e tivéssemos esse dinheiro, a solução não seria imediata. Não seria imediata, porque nós teríamos que estruturar, como você falou aí, toda uma máquina que passa pela infraestrutura física, que passa pela capacitação do professor, pela preparação das famílias. Né? Porque que educação é essa que você tem que alimentar as crianças? Porque se você não alimentar na escola, eles não conseguem. É uma cadeia. É uma coisa assim louca. Mas sem dúvida nós reconhecemos. Agora houve avanços consideráveis. O governo tem investido muito aí com esses fundos e houve uma inserção agora no ensino superior que eu não considero que o governo tenha colocado recursos assim extraordinários, porque a dívida é muito grande. Se você olhar para o estado do Ceará, por exemplo, o que é que nós temos no estado do Ceará de ensino superior público federal? Nós temos uma universidade. Se formos a Minas Gerais, tem 14 universidades federais. Então, além da deficiência de recursos, tem as assimetrias, e se olharmos para o Nordeste, a dívida é muito maior ainda. Mas aqui nós temos agora a UFC, temos a UFC sempre. Nós continuamos com a UFC. Mas você tem e agora vem o Instituto Sim, agora criado esse ano. Né? O Instituto foi criado, né? E a Unilab que vai ser criada agora em 2010, né? Com um perfil um pouco diferente, porque ela é uma universidade, como a gente está chamando, temática, mas é uma universidade federal. Mas o estado do Ceará precisa de mais investimento na educação superior, mesmo considerando o esforço do estado em ter 3 universidades estaduais. Olha o paradoxo aí. Nós temos 3 universidades estaduais, temos URCA, UVA e a UES, e além da FATEC, que foi criada agora recentemente, nós temos uma universidade federal. E agora temos o Instituto, que foi a transformação do Cefet em Instituto, com a ampliação, mas o déficit ainda é grande. Então, houve investimento razoável no ensino superior, que permitiu essa expansão para o interior e a expansão também na capital, e a criação de novas universidades, como a Unilab, mas houve também uma progressão de recurso para o ensino médio, fundamental e médio. Houve, por exemplo, a definição do piso salarial para professor, que era uma luta histórica dos professores, que ainda é razoável, ainda não está, digamos assim, num nível considerado aceitável, embora evoluiu bastante. E tem hoje esse grande programa nacional, pasme, de formação dos professores que estão no sistema. São professores que ensinam as crianças, que dão aula da diversa disciplina, mas não são formados. Mas não tem licenciatura. Deveria ser e um grande esse investimento, hoje não? É um grande investimento. Tá sendo só educação básica. Sem educação básica você não tem. Não é como tem. Uma casa sem alicerce, né? E depois não adianta investir muito nas universidades se não chegar aí um potencial de estudantes. Você tem aí educação básica para investimento, educação básica e educação tecnológica, educação para o trabalho. Que é outra coisa que nós estamos devendo. Né? O país não tem hoje essa cultura que tem os países europeus, principalmente de formar, de educar para o trabalho. E aí criam-se distorções enormes. Todo mundo quer ser doutor. Né? Aí falta o técnico, que é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. E agora isso está sendo resolvido também com a criação desses institutos, das faculdades, enfim. Eu acho que o país passa por um processo motivador, né? E jamais visto de investimento na educação. E que, felizmente, está contaminando positivamente os estados, que também estão investindo. Sim, no Ceará, por exemplo, tem o CETEC, né? Você tem a FATEC agora, né? Que o CETEC foi transformado em faculdade tecnológica.
E você tem os institutos que estão espalhados aí em todo o estado, tem a nossa universidade que está espalhada, além de um sistema que não podemos desprezar em função da sua importância do ensino particular também, o ensino privado. Ele tem um papel nesse processo, nesse sistema educacional como um todo. Seja o pré-universitário, seja o universitário. Agora, por que a educação básica no Brasil não tem como padrão as escolas técnicas, as chamadas escolas técnicas, o colégio militar? Né? Por que era tão boa a escola pública? O nosso antigo liceu, o nosso antigo liceu nas referências. Nos anos 40, exato, nos anos 50. Que formou lideranças Por que não pode importantes. recuperar isso? Eu acho que pode. Agora, não é fácil. Isso é um trabalho de uma geração inteira. Não é fácil porque tem toda uma estrutura que já está aí há décadas que você não muda facilmente. E é lamentável a gente constatar que, como eu falei, o problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro. E aí, o problema é você criar uma nova consciência. Um novo projeto de educação para o país, que nasce, inclusive, na universidade, com a formação dos professores. E aqui, como eu não sou o reitor, nesse momento, eu posso dizer que a universidade pública brasileira não está formando bem os professores. Isso é uma realidade, nós precisamos rever isso. Tá vendo? Se eu estivesse conversando com o reitor... Se eu fosse o reitor, não iria dizer isso. Coisas boas, então nós temos que trabalhar com um olhar crítico para procurar o que é que nós temos que fazer para formar melhor os professores. Eu estou me referindo à Universidade Pública Brasileira. Deixa eu explicar aqui, aquele telespectador que sintonizou agora a televisão e pode estar achando que o professor Jesualdo Farias renunciou ao cargo de reitor. Não, ele não renunciou, ele continua reitor da Universidade Federal do Ceará, mas houve uma suspensão só durante esse programa. Só durante esse programa, que já está chegando ao fim. Daqui a pouco, então, eu vou restituir o cargo de reitor ao professor Jesualdo Farias. Porque agora chegou o momento do objeto surpresa. Eu queria primeiro lhe dar o meu, tá bem? Tá bem? Olha aqui o que eu trouxe. Depois você me dá o seu, objeto surpresa. Olha aqui meu objeto surpresa. Pedra. Não vou indiciar nada. Você recebe o objeto surpresa e aí faz a conexão sentimental, afetiva ou intelectual que lhe vier à cabeça. Por quê? O que significa pedra? O que significa eu lhe dar essa pedra? Enfim, não sei. Olha, são vários ângulos, né? Eu não sei precisamente como... Eu acho que é um objeto que traz, pela sua forma definida, pela sua forma, digamos assim, imutável, ela traz alguns referenciais que eu busco aqui na engenharia, por exemplo. Eu vejo aqui a riqueza do granito, que o nosso estado do Ceará é um dos maiores produtores. Eu vejo a riqueza nas nossas pedras preciosas, que o Brasil já exportou tanto aí para o exterior de forma, digamos assim, até desproporcional. O país, durante um determinado momento, sofreu eu dizia, um contrabando enorme de suas riquezas naturais, uma espoliação, desde a época do descobrimento e durante muito tempo, E é natureza morta, que também é natureza. Que também é natureza. Sabe por que eu trouxe, me lembrei? Eu me lembrei, claro que tudo isso que você disse é extremamente pertinente e oportuno, mas eu estou querendo agora revelar o porquê que eu pensei. Eu pensei nos penitentes do Padre Cícero, levando pedras também, na cabeça. Né? Que coisa, eu pensei em Sísifo, né? Sim. Jogando a pedra e tendo que fazendo a pedra rolar e buscar esse trabalho cotidiano. Eu pensei, portanto, em missão e rendição à fé. E que está no cotidiano do nordestino, né? Trabalho, carregar a pedra, né? Levar o e pensei nos penitentes do Juazeiro. Sim. Eu sei que o Juazeiro mora dentro de você, não é? Você mas saiu aqui do Juazeiro, mas o Juazeiro não sai de você. Não sai de mim, não sai de mim. É verdade, é verdade.
Que promessa você pagaria aí, Padre Cícero, com essa pedra na cabeça? Olha, são tantas promessas, né? Adizível. Uma assim. Não, eu acho que eu pagaria, né? Eu levaria essa pedra na cabeça pela antiga Rua do Horto, até a estátua do Padre Cícero, pedindo paz, né? Pedindo, né, mais segurança, pedindo liberdade para que as pessoas possam caminhar nas ruas, né? Para que a gente pudesse ter uma cidade como tínhamos na década de 70, né? Que nós conseguimos conviver. E hoje as pessoas ficam presas nas suas casas porque não pode sequer ir à calçada, porque não tem segurança. Eu acho que eu pediria isso e acho que estaria pedindo muito, mas muito ao Santo Padre, porque a situação hoje está tão difícil. Você já o canonizou? Que a gente pois é, eu o trato como... Santo Padre já canonizou. Como Santo Padre Cícero. Mas ele está canonizado por da religião popular, já está, já é. O que é que falta? Apenas alguém assinar um papel. Não só falta mais do que isso. Mas no cotidiano das pessoas isso já vem de longe. O que vale mais? Não? O que vale? O cânone ou a vontade? Pois é, eu acho que de multidões. Não adianta o Vaticano decretar que um determinado padre ou freira é santo se o povo não adota, se o povo não aceita. Me dê então o seu objeto surpresa. Eu traria isso, né, como pedido, como promessa para o que você me trouxe? Isso, né? Olha! Então eu trouxe, né, uma foto do nosso querido B de Paiva. B de Paiva. Que lindo. Porque o B de Paiva foi o fundador. Bom, é essa associação que eu estou fazendo. Não sei se... Me diga primeiro então a sua. Eu vou dizer como é que eu estou recebendo isso. Mas me diga como é que você me deu. Eu acho que você já ia fazendo essa associação, né? Direta com o nosso teatro, com tudo que está acontecendo hoje de bom no nosso ICA, e que eu acho que é uma pessoa que hoje a gente poderia apresentar como um dos tutores de tudo isso que está ocorrendo. Sim, foi o B de Paiva quem criou, juntamente com J. Figueiredo e a Tereza Bittencourt, não é? Mas ele, praticamente, a figura central é ele. Criou o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, em 1960, ainda no reitorado do reitor Martins Filho. E agora, era essa associação que eu estava fazendo, que agora eu sou um dos signatários da criação de transformação daquele curso, não é? Em curso superior de artes cênicas. Não é? Eu estava ali juntamente com a professora Ângela Linhares, com o professor Gil Brandão, o professor Elvis Matos e o professor Luiz Orlando de Araújo, os 5 signatários ali de criação do curso superior de arte cênica, no reitorado agora do Jesualdo Farias. B de Paiva, figura central, né? De inserção das artes na universidade. E acho que referência, né? Porque essa nossa caminhada na universidade, pela consolidação toda essa área do que se chama hoje, há muito tempo, Corredor Cultural do Benfica, que a Universidade Federal já foi referência, já foi vanguarda, e que por um determinado tempo, por várias razões que não compete aqui discutir, e até acredito que não é culpa nem da própria universidade, isso é um conjunto de ações e de eventos que ocorreram na própria evolução da cidade, que aos poucos essa referência foi sendo afastada. E no momento em que se resgata isso, com a criação do curso de artes cênicas, com a implantação do ICA, com a reestruturação física desses equipamentos... O ICA é o Instituto de Cultura e Arte. Que hoje é uma unidade acadêmica que reúne todos os cursos relacionados à comunicação e artes. Isso. E a própria reestruturação física do teatro hoje... Teatro foi fundado pelo B de Paiva. Fundado por ele, que hoje então é o teatro universitário.
a gente trazer aí para... Que depois virou teatro nesse Pascoal Carlos momento, Magno, a figura do B de marcante Paiva. e sem dúvida... Claro, nós somos dessa icônica essa geração para a qual ele passou a pira olímpica, Isso. né? E que é um símbolo, assim, dessa relação, às vezes tão tumultuada, das instituições de ensino superior com as artes, né? Porque a universidade teve que se reorganizar para absorver as artes e o ensino das artes. Obrigado, então. Então, agora, que está terminando o programa Diálogo com o professor Gesualdo Farias, que é engenheiro mecânico, que é doutor em engenharia mecânica, eu preciso restituir a ele o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará. E vou fazer isso simbolicamente. Ele agora volta a ser reitor. Põe aqui de volta a insígnia da Universidade Federal do Ceará. A partir de agora, o professor Gesualdo, que conversou comigo, o dialogador de hoje, volta a ser o reitor da Universidade Federal do Ceará. Foi bom não ser reitor por uma hora? Foi ótimo. Querido, muito obrigado, viu, pela sua presença. Agradeço. Foi lindo. É bonito conversar. Eu já conversei tantas vezes com o reitor, quero dizer também que foi lindo conversar com o não reitor, pelo menos por enquanto. A todos vocês, obrigado. Obrigado a você. Obrigado. A próxima semana nós estaremos aqui com mais um Diálogo.